Você quer a aprovação das pessoas, quer que reconheçam seu verdadeiro valor, quer se sentir importante no seu mundinho. Não quer ouvir bajulações baratas e falsas, apenas elogios sinceros. Quer que os amigos e colegas de trabalho sejam, como disse Charles Schwab, calorosos ao demonstrar reconhecimento e pródigos nos elogios. Todos nós queremos. Portanto, vamos obedecer à regra de ouro e dar aos outros o que gostaríamos de receber. E o livro de hoje é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse é um livro clássico de 1936 que sobreviveu aí, né, ao teste do tempo, quase 100 anos, e ele continua aí entre os livros best-sellers. Ele traz princípios muito fortes com relação ao relacionamento humano, com relação a como lidar com pessoas, e algumas pessoas se assustam ainda com esse título forte, né, de influenciar pessoas. Cara, mas na verdade ele está falando sobre relações humanas, como você argumentar, negociar, como você ter empatia com as pessoas, enfim. Ele trata vários pontos que ele chama de princípios para que a gente possa ter boas relações dentro da sociedade e que a gente possa utilizar essas boas relações para contribuírem para o nosso sucesso e nossa prosperidade. E aí eu marquei vários pontos aqui, mas eu reforço para vocês desde o início a importância de vocês lerem o livro completo também, porque eu marquei coisas que eu considerei importante nesse momento, que eu acredito que valem a pena ser compartilhadas, mas ao você fazer a leitura pode ser que você encontre outros pontos que talvez você ache interessante de serem grifados ou marcados ou compartilhados. Então eu recomendo que você faça a leitura. Ele é um livro que tem muitos ensinamentos por trás, vários exemplos que ele traz em determinados momentos podem deixar a leitura um pouco maçante, um pouco monótona, porque tem muitos exemplos que são antigos. Nesse caso aqui do livro, ele fala muito sobre jornais, por exemplo, sobre rádios, ele traz vários exemplos com relação à guerra, enfim, tudo baseado na realidade da época em que o livro foi escrito, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, mas apesar de muitos exemplos serem bem distante da nossa realidade hoje em dia, a gente pode pegar esses exemplos, entender o princípio que está por trás e buscar trazê-lo para a nossa realidade e entender como aplicar esse princípio na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, que o Dale Carnegie traz aqui, é o seguinte: ao lidar com pessoas, devemos lembrar que não estamos tratando com criaturas lógicas, mas com seres emotivos, suscetíveis a preconceitos e motivados pelo orgulho e pela vaidade. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos tolos assim o faz, mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. E aqui ele cita uma frase do filósofo escocês Thomas Carlyle, onde ele diz o seguinte: um grande homem demonstra sua grandeza pela forma como trata os pequenos. Aqui dentro nesse trecho, ele mostra a importância de você tratar bem todos os diferentes perfis de pessoas, independente do seu nível social, independente do seu status social, da sua classe, enfim. É importante você tratar todos bem, e ele bate muito na tecla de não se lamuriar, não se vitimizar, não ficar choramingando para outras pessoas, falando dos seus problemas. Ele falou, cara, ninguém quer saber dos seus problemas, as pessoas têm suas próprias questões pessoais. Por mais que você acredite que algo possa ser muito lógico, muito racional para alguma pessoa, ela vai trazer ali várias questões emocionais por trás. O ser humano é um ser emotivo, emocional, então a gente tem que lembrar de tudo isso ao lidar com as pessoas. A gente precisa entender que não basta a gente compartilhar aqui argumentos lógicos e racionais. Os nossos argumentos precisam também envolver o lado das emoções. Avançando, em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir o que as leva a fazer o que fazem. Essa atitude é bem mais útil e interessante do que as críticas, além de cultivar a compaixão, a tolerância e a bondade.
Saber tudo é perdoar tudo. Aqui ele destrincha um pouquinho com relação a críticas. Ele fala que criticar não ajuda em nada, não ajuda em nada. Aquelas pessoas que falam que estão fazendo uma crítica construtiva, não, eu queria só contribuir, fazer uma crítica construtiva. Na verdade, elas estão mais atrapalhando do que contribuindo. Ele bate muito na tecla da importância da gente elogiar as pessoas, principalmente quando a gente pensa em equipe, né? Ele fala muito sobre liderança, a importância de elogiar as pessoas da nossa equipe, do nosso time, e em vez de focar nos pontos que ainda precisam ser melhorados. Cara, elogia o que aquela pessoa tem feito de positivo. A crítica ela vai mais atrapalhar do que ajudar. E aqui ele fala muito sobre essa questão da regra de ouro, né, de se colocar no lugar da outra pessoa e buscar entender a realidade daquela outra pessoa. Cara, por que essa pessoa tem agido dessa forma? A realidade dela é diferente da minha. Então, se eu busco entender a realidade dela, se eu busco entender o porquê daquelas atitudes, fica muito mais fácil de eu ter empatia e saber lidar com aquela pessoa, argumentar com aquela pessoa, trazer feedbacks para aquela pessoa, ao invés de somente chegar e criticar. Um outro trecho: seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios, e as pessoas prezarão e guardarão suas palavras, repetindo-as pela vida inteira, mesmo anos depois de você ter se esquecido delas. Aqui ele reforça a importância do elogio, da gente valorizar as pessoas, da gente engrandecer as pessoas, colocá-las para cima, e ele diz exatamente isso. Muitas vezes, depois de algum tempo, a gente vai esquecer um elogio que a gente fez para alguém, mas talvez aquele elogio vai ficar guardado na mente daquela pessoa para o resto da vida dela, e ela vai compartilhar aquela história com outras pessoas pelo resto da vida dela. Mas o oposto também é verdade. Se você faz críticas duras para a pessoa, pode ser que depois de um tempo você se esqueça daquelas críticas que você fez, mas a pessoa pode levar aquilo para o resto da vida dela. E ela vai levar isso, muitas vezes, em forma de ressentimento. E o Dale Carnegie fala que, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa vai levar isso com um ressentimento por trás. Ela vai ficar ressentida com você. E aí, lá na frente, se você precisar daquela pessoa, por exemplo, principalmente se for um membro da sua equipe, alguém que está diretamente relacionado ao seu dia a dia, e aí naturalmente você vai precisar dela para alguma questão futuramente, essa pessoa ela talvez não faça com boa vontade, por conta daquele ressentimento que foi criado através de uma crítica, sendo que você poderia ter ponderado suas palavras e ter elogiado o que aquela pessoa vinha fazendo de bom. Avançando aqui, qualquer pessoa, seja ela trabalhadora em uma fábrica, atendente ou até um rei sentado em seu trono, gosta de ser admirada. Se quisermos fazer amigos, devemos nos dispor a fazer coisas pelos outros, coisas que exigem tempo, energia, generosidade e cuidado. E aqui é um conceito diretamente relacionado à arte de servir. Ele bate muito nessa tecla também, da importância de a gente buscar servir as outras pessoas. Cara, se eu quero construir relações positivas, se eu quero construir bons relacionamentos, eu preciso estar disposto a fazer algo por essas pessoas. Eu preciso estar disposto a servi-las. Então ele bate muito nessa tecla, na importância da gente servir as pessoas, da gente entregar algo para elas e, além disso, da gente mostrar admiração por elas. E aqui é onde ele fala, cara, qualquer pessoa, independente da sua atividade profissional, independente do seu nível social, ela gosta de ser admirada. Isso é natural do ser humano. E aí volta aquilo que ele falou no início. Cara, não é uma questão somente lógica e racional. Ao lidar com pessoas, a gente precisa saber que tem um aspecto emocional por trás. Em geral, não lembramos os nomes das pessoas por uma simples razão. Não dedicamos o tempo e a energia necessários para nos concentrar, repetir e fixar as informações na mente. Inventamos desculpas. Aqui ele fala que não há nada mais doce para o ouvido de alguém quanto o seu próprio nome. As pessoas se sentem bem quando ouvem o seu nome, quando são chamadas pelo nome. Principalmente quando estão lidando com pessoas que elas sabem que essas pessoas lidam com muita gente no seu dia a dia, mas ainda assim essas pessoas guardaram
o seu nome. Isso faz com que a pessoa se sinta especial. Isso mostra que o outro teve um nível de dedicação, um esforço para guardar o nome daquela pessoa. E aqui o Dale Carnegie fala exatamente disso. Ele fala, cara, é possível guardar o nome de todo mundo. A gente só não guarda porque a gente não dedica o tempo e o esforço necessário para a gente conseguir fazer essa fixação do nome das pessoas na nossa mente. E aí a incompetência é nossa. A gente fica inventando desculpa. É porque é muita gente, porque eu converso com pessoas demais, não tem como guardar o nome de todo mundo. Não, tem como. É uma coisa fácil? Não. Exige esforço, exige dedicação. E é isso que a gente precisa entender. Se eu não guardo o nome de alguém, cara, não tem que ficar inventando desculpa. Foi incompetência minha. Fui eu que não fiz o que tinha que ser feito para que eu aumentasse as chances de eu conseguir guardar o nome daquela pessoa. Então a gente precisa entender isso por conta da grande importância que é para alguém ser chamado pelo seu próprio nome. Fale sobre assuntos que interessam ao outro. Aqui o Dale Carnegie fala que muitas e muitas vezes a gente vai para determinadas conversas e a gente fica querendo só puxar o rumo da conversa, né, o assunto, para questões do nosso interesse, coisas que a gente gosta. E aqui ele fala o seguinte, cara, todo mundo quer falar sobre sua própria vida, sobre suas conquistas, sobre assuntos do seu interesse. Então, se você quer se relacionar bem com as pessoas, se você quer que as pessoas lembrem de você como alguém que tem uma conversa agradável, cara, dê um jeito de entrar nos assuntos que interessam ao outro. Dê um jeito de entrar nos assuntos que interessam a outra pessoa. E não fique só falando de assuntos do seu interesse. Porque muitas vezes aquilo ali que você gosta, que é do seu interesse, não vai agradar aquela outra pessoa. E ela vai sair ali achando que foi uma conversa chata, que não vale a pena entrar em contato com você novamente, não vale a pena ter mais uma conversa com você futuramente. Por outro lado, se você abre mão de falar sobre questões do seu interesse e traz à tona assuntos do interesse da outra pessoa, fica muito mais fácil da pessoa gostar daquela conversa e da pessoa querer voltar a dialogar com você, voltar a ter esses níveis de conversa com você e ainda sair elogiando você para outras pessoas. Sempre faça com que o outro se sinta importante. John Dewey dizia que o desejo de ser importante é a mais profunda necessidade da natureza humana. E William James dizia: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser reconhecido. E aqui, novamente, ele traz esse ponto de valorizar a outra pessoa, de fazer com que o outro se sinta importante. E aqui ele vem conectando pontos, pequenos fatores que contribuem para que a pessoa se sinta importante lá do outro lado. O fato de você fazer elogios ao invés de criticar, o fato de você trazer a sua admiração para a pessoa de forma explícita, verbalizada, o fato de você chamar o outro pelo nome, o fato de você trazer assuntos do interesse da pessoa, tudo isso contribui para que o outro se sinta importante. E essa é uma essência do ser humano. Todo mundo tem essa necessidade de se sentir importante. E aí, quando você traz isso para uma roda de conversa, quando você traz isso para o dia a dia da pessoa, naturalmente aumentam as chances da pessoa gostar de você, simpatizar com você e querer manter um bom relacionamento com você. Convencido contra a vontade, um homem ainda acredita na sua verdade. Aqui nesse trecho, ele bate na tecla de que a gente não tem que ficar tentando convencer outras pessoas de que elas estão erradas ou de que a nossa ideia é melhor. Cara, não adianta, ele fala que sempre vai ter um conflito. E se a pessoa for convencida contra a vontade dela, ela vai até concordar ali no primeiro momento, mas depois ela não vai mudar de ideia. Ela ainda vai continuar acreditando na verdade dela e ainda vai sair ressentida com você. Ainda vai sair falando mal. Vai ainda guardar uma determinada mágoa. Então ele bate muito nessa tecla. Cara, se você quer convencer alguém de que aquela pessoa está errada, por mais que você tenha certeza que você está certo,
não fala, não, eu estou certo e você está errado. Ele diz que não é assim que funciona. Você tem que reconhecer o ponto de vista daquela pessoa, buscar entender o porquê que ela pensa daquela forma, fazendo perguntas. Fala, cara, por que você pensa dessa forma? O que aconteceu? Ou o que você ouviu? O que você leu? O que você viu que te levou a pensar dessa maneira? E aí a pessoa vai dar o ponto de vista dela. Uma vez que você entende o ponto de vista dela, você consegue ir conversando e tentar trazer à tona também o porquê de você ter o seu ponto de vista. E aí, dessa forma, vocês podem harmoniosamente chegar a um consenso de que você estava com a razão realmente. Ou pode até ser que você perceba que estava errado, e aí você muda de opinião também. Mas se você tenta impor aquela sua opinião, se você fala, não, você está errado e eu estou certo, cara, não vai dar certo. Você não vai convencer a pessoa e ainda vai gerar um desconforto naquela relação. O sol faz uma pessoa tirar o casaco mais rápido do que o vento, da mesma forma que a gentileza, uma abordagem amigável e a valorização fazem as pessoas mudarem de ideia mais rápido do que todas as turbulências e as tempestades do mundo. E aqui ele bate nessa tecla novamente de como fazer os outros mudarem de ideia, como convencer que a sua visão seria a melhor. Cara, gentileza. E ele bate muito nessa tecla. Não é sendo ríspido, não é sendo grosso, não é querendo empurrar a goela abaixo a sua visão, a sua opinião. Não é assim que funciona. Você precisa ser gentil ao lidar com as pessoas. E essa gentileza é o que vai fazer com que os outros possam, inclusive, mudar de ideia, a acatar a sua visão, a sua opinião e ainda saírem satisfeitos. Se você deixa a gentileza de lado, se além de não conseguir convencer as pessoas da sua opinião, da sua visão e mostrar um determinado caminho que você gostaria que elas tomassem, você ainda vai gerar ressentimentos. A pessoa ainda vai sair magoada. Durante uma argumentação, nunca esqueça que os outros podem estar totalmente errados, mas não acham isso. Não os condene. Em vez disso, tente compreendê-los. Apenas pessoas sábias, tolerantes e excepcionais procuram esse caminho. Existe uma razão que leva o outro a pensar e agir de certo modo. Descubra a razão e você entenderá os atos e talvez a personalidade dele. Ou seja, tente com toda a honestidade se colocar no lugar da outra pessoa. Novamente, cara, a pessoa tem uma razão específica para ela ter determinado pensamento, para ela ter determinada opinião. Não chegue querendo argumentar de uma forma direta, dizendo que ela está errada. Por mais que ela esteja errada, cara, ela não acredita nisso, ela não acredita que está errada. Então utilize a gentileza, se coloque no lugar da outra pessoa. Busque entender o porquê dela ter chegado naquele ponto de vista. E aí, dessa forma, com gentileza, com cortesia, você consegue ir trazendo a conversa de um modo em que você aumenta as suas chances de ter o seu argumento aceito pela outra pessoa. E pra gente finalizar aqui, um trecho que eu quero trazer para vocês, e novamente, cara, pega o livro e vai ler também o livro por completo, porque tem muitos outros trechos importantes que talvez eu não trouxe aqui, que com certeza eu não trouxe aqui, porque não tem como trazer o livro todo, não tem como trazer tudo que realmente é importante. Então eu trouxe aqui pontos que eu considero mais importantes, mas com certeza não tem tudo aqui. Então, para fechar aqui os pontos que eu destaquei, eu vou falar aqui o trecho que o Dale Carnegie traz. Todos gostam de receber elogios, mas quando o elogio é específico, transmite sinceridade. Não é algo que a outra pessoa só está dizendo para que você se sinta melhor. Lembre-se, todos nós ansiamos por apreço e reconhecimento e faremos de tudo para obtê-los, mas ninguém quer a desonestidade, ninguém quer elogios vazios. Os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques, estou falando sobre um novo estilo de vida. Se inspirarmos as pessoas a perceber os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las, poderemos literalmente transformá-las. Aqui o Dale Carnegie bate nessa tecla da importância de que todos os princípios que ele fala aqui ao longo do livro sejam executados de coração, não sejam executados através de falsidade. Ele fala, cara,
a gente fala para você elogiar a pessoa, não significa que você vai sair falando qualquer elogio, sendo que você não acredita naquilo. O que ele busca trazer é um novo estilo de vida. É fazer com que você realmente se torne um ser humano melhor. Cara, é um estilo de vida onde você, em vez de focar nos defeitos das outras pessoas, você vai buscar mudar o seu olhar para que você possa enxergar os pontos positivos das outras pessoas, os pontos fortes. E aí, dessa forma, naturalmente, sempre que você for lidar com as pessoas, você vai acabar enxergando questões que merecem ser elogiadas. E que talvez essa pessoa nunca tenha recebido elogios com relação a esses aspectos. Muitas vezes a gente vai despertar tesouros ocultos nas vidas de outras pessoas. Que é onde ele fala, cara, às vezes as pessoas têm determinados pontos fortes que elas não percebem, que nunca foi lhes dito. Às vezes a pessoa tem um histórico ali de questões pessoais, internas, coisas do passado que fazem com que a autoconfiança dela fique lá embaixo, fazem com que ela não acredite que ela tenha determinado potencial, determinada qualidade. E quando você enxerga aquilo e compartilha isso com ela, você está despertando naquela pessoa tesouros ocultos. E aí ele fala exatamente desse ponto. Cara, um elogio, quando ele é específico, ele transmite muito mais sinceridade do que um elogio genérico. Então pensa nisso, cara, se você mudou o seu estilo de vida, você está buscando enxergar os pontos positivos das outras pessoas e você verbaliza esses pontos que você enxergou para ela, para que ela possa também enxergar esses pontos. Se você mostra para essa pessoa que ela é importante, se você destaca a importância dessa pessoa, você traz à tona assuntos do interesse dessa pessoa, se você busca se colocar no lugar do outro, lidando sempre com gentileza, com empatia, tudo isso são questões que contribuem para que você melhore os seus relacionamentos no dia a dia, tanto relacionamentos pessoais quanto relacionamentos profissionais. É claro que aqui é somente um breve resumo de vários pontos que ele traz no livro. E é óbvio também, não espere que ao ler o livro ou agora, após esse resumo, você vai de imediato sair e já conseguir aplicar tudo no seu dia a dia. Porque não é assim que funciona, é um processo. No início vai ser difícil, você vai ter dificuldade de enxergar esses pontos e de aplicar essas questões de imediato. Mas é um processo. À medida que você for repetindo, isso vai ficando mais fácil e vai ficando mais natural. Até que você chega ao ponto em que o Dale Carnegie fala de você transformar esses princípios em um estilo de vida. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.